Boa noite, rapaziada. Sejam muito bem-vindos à nossa tão esperada oficina de PowerShell gravada para vocês. Meu nome é Lucas, alguns me chamam de Cinema, aqui na Faculdade de Ciência da Computação, PUC. Sou o monitor de Edson de vocês e hoje o que eu irei ensinar para vocês não é nada de muito importante para vocês aprenderem agora, mas eu acho que é algo muito legal de vocês aprenderem. Eu acho que é algo que como eu posso dizer, é algo que pode facilitar a vida de vocês e também vai dar uma quebrada de gelo, né? Desse negócio de faculdade, né? Você só aprendeu o que lhe ensinam. Então eu vou ensinar para vocês alguma coisinha nova que eu já aprendi e que vocês terão que aprender em AES 2, só que no Linux. Eu já vou estar passando isso para vocês através do Windows, tá bom? Por que eu não escolhi utilizar o Linux para ensinar vocês aqui no YouTube? O grande motivo de eu não escolher utilizar o Linux é porque vocês não estão... muitos chegam, né, totalmente desacostumados com o computador. Isso é uma coisa que eu vi no meu período, é uma coisa que eu vejo no período de vocês, né? Algumas pessoas chegam e, pô, não sei nem ligar esse negócio, quem dirá utilizar outro sistema operacional que eu não utilizei ao longo da minha vida, né? Então, eu acho que todo mundo aqui está mais acostumado com o próprio Windows mesmo. Então, eu decidi fazer essa oficina mais focada no Windows. Então, por isso que a gente vai utilizar o PowerShell. E por que nós iremos utilizar o PowerShell e não o CMD, né? Alguns de vocês já devem conhecer que o Windows ele tem meio que esses dois terminais, né, de comandos, que é o PowerShell e o CMD. E o motivo de eu ensinar para vocês o PowerShell é porque o PowerShell ele aceita comandos de Linux dentro dele. E com ele aceitando comandos de Linux dentro dele, eu já vou estar dando um passo à frente para vocês conseguirem utilizar Linux no futuro. Porque a grande diferença do Linux para o Windows é que o Linux tem um terminal diferente, né? Um terminal diferente que, inclusive, eu particularmente gosto mais do terminal do Linux e, bom, isso vai ser abordado ao longo do nosso vídeo, tá? Mas vamos lá. Vou colocar aqui minha tela. Eu já vou pedir para vocês desculpa pelo novo tema. Eu estou testando utilizar os computadores num tema mais claro, porque dessa forma eu acho que eu posso inibir um pouco meu sono e conseguir focar um pouco melhor nos estudos também. Bom, eu já vou pedir para vocês abrirem o PowerShell de vocês, né? Para vocês abrirem o PowerShell, basta digitarem PowerShell, né? Ele já aparece aqui. O meu, no caso, já está aberto, sim, essa coisa feia, né? Como eu falei, eu estou tentando utilizar o tema claro, aproveitei e coloquei o tema claro em tudo. Se você utiliza o Windows 10, possivelmente o PowerShell abriu com uma tela azul para você, mas não se preocupe, é o mesmo PowerShell, a gente vai chegar lá, só mantenham a calma. Fechou? Bom, como que eu posso começar a ler o nosso terminal, né? Como eu posso identificar quais são as estruturas do nosso terminal? O que eu tenho aqui que eu já posso ensinar para vocês sem ter que digitar uma linha de comando sequer, né? Apesar de que terminais são ambientes dedicados para a gente utilizar linhas de comandos. Então, para a gente saber se a gente abriu o PowerShell, e aí eu já vou dar essa dica para vocês aí na casa de vocês, com o PowerShell aberto, para ver se vocês abriram de fato o programa correto, tem que ter esse PS aqui. O que esse PS significa? Ele significa que é o PowerShell que está aberto. Então, se você abrir o PowerShell corretamente, vai aparecer o PS aqui. Fechou? O que mais eu posso ensinar para vocês sem digitar nenhuma linha de comando? É dizer para vocês o que significa essa linha aqui, né? O que isso significa? Vocês têm que pensar no terminal, seja no Windows, seja no Linux, seja em qualquer lugar, como uma pasta, né? Igual as pastas que a gente abre. Então,
Aqui ele está aberto no nosso disco local C, na pasta usuários, e qual usuário que ele abriu? O usuário estudos. Então se eu abrir aqui minha pasta, né? E a gente descer até aqui embaixo, aqui ó, disco local C. Aí o que tem aqui? A gente está na pasta usuários, né? Aqui está como users, porque o PowerShell, por algum motivo, ele identifica como inglês, mas não é a pasta users. A pasta users nem aparece aqui. É a pasta usuários mesmo. E aqui tem todos os usuários do meu sistema, né? Que é o perfil da minha namorada, meu perfil de estudos e o meu perfil pessoal. E um perfil público aqui, não sei exatamente o que é, mas possivelmente é um perfil. Então, se eu abrir aqui a minha pasta de estudos, essa pasta é exatamente onde o meu terminal está aberto, né? E bom, o que a gente vai agora? Vamos começar a conversar sobre o que a gente vai aprender nessa aula, tá? Eu vou ensinar para vocês, nessa oficina de PowerShell, como vocês podem navegar de forma básica utilizando o terminal de comandos. Então eu vou ensinar vocês a acessarem pastas, eu vou ensinar vocês a listarem pastas, eu vou ensinar vocês a criarem arquivos, a preencher arquivos utilizando o terminal, vou ensinar vocês a fazerem basicamente o básico de terminal, nada muito complexo, mas o básico de terminal eu vou estar ensinando. E lá pro final, quando todos estiverem já acostumados com o terminal, eu vou estar ensinando vocês a compilar o projeto em C de vocês na mão e também a testar na máquina de vocês, para que vocês não dependam do verde e tudo mais. Então, vamos lá. Qual o primeiro comando que eu vou ensinar a vocês? Nesse momento, eu vou fazer uma pausa aqui e já dar uma dica. Galera, peguem um caderno e comecem a anotar o que eu vou falar aqui. Tipo, de verdade, pausa o vídeo, pega o caderno e comece a escrever o que eu vou falar. Por quê? Porque senão você vai ter que ficar vindo aqui no vídeo para lembrar qual era o comando que fazia isso. E com o caderno você vai ficar um pouco mais independente, porque se você for usar o terminal, você já pega o caderninho, fica aqui do lado, aí, pô, esqueci o comando, já dá uma olhada, pô, é esse comando que fazia isso, é isso que eu tô querendo, e aí você vai fazendo e vai, como eu posso dizer, vai absorver mais rápido, tá? Os comandos. Outra dica, inclusive, essa daí já é uma dica lá pro finalzinho da aula, é que, cara, quer aprender de fato a utilizar o terminal? Depois dessa oficina, tenta fazer tudo no terminal. Tenta. Tipo, tenta abrir os aplicativos pelo terminal, tenta compilar pelo terminal, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Uma coisa que a gente vai aprender na oficina de hoje é que vocês vão conseguir fazer código até no bloco de notas, se vocês quiserem. Então, tenta fazer tudo pelo terminal que vocês vão absorver, tá? Então, vamos voltar agora, né? Vamos começar com o nosso primeiro comando, que eu vou ensinar para vocês a realizarem no PowerShell, no terminal do Windows, que é o comando de listagem. O que o comando de listagem faz? Ele vai listar tudo que tem na minha pasta atual. E qual é a minha pasta atual? Se a gente for ver aqui em cima, né, onde eu estou passando meu mouse, a minha pasta atual é o disco local C, usuários e estudos. Certo? Então, esse daí seria meio que a pasta do meu perfil, né? Seria a pasta home do meu perfil, porque está literalmente dentro do meu perfil e aqui possivelmente vai ter tudo, né? Então, como que a gente pode listar os nossos itens dessa pasta? Para listar, a gente vai utilizar o comando ls. Com o comando ls, vocês podem, se vocês já forem mais familiarizados com o inglês, vocês podem lembrar de list. E se vocês apertarem ls e apertarem enter, pronto. Aqui ele vai mostrar tudo que tem na minha pasta estudos, né? Se eu abrir aqui, a minha pasta estudos já estava aberta. Olha só que legal. Eu vou chegar o meu PowerShell um pouco mais para cá, deixar só os nomes das pastas, tá vendo? E deixar minha pasta aqui. Então a gente vê que tem aqui a minha pasta do meu aplicativo de senha, Android, Lunar Client, que é negócio de Minecraft, VirtualBox, VS Code, Ansel, contatos, tem a pasta contatos aqui, Desktop, que seria a pasta de área de trabalho, documentos, downloads, faculdade, favoritos, links, música, OneDrive,
figuras e assim vai. Então, podemos ver que tem exatamente as mesmas coisas, né? Se eu for até aqui embaixo, ó, nos itens que ele listou, aqui tem o Bash History, WinRC, até os itens que não são pastas, ele também listou o WinRC. O que é o WinRC? É basicamente o arquivo de configuração do Vim. Eu vou ensinar vocês a usarem até o final da nossa oficina. E, bom, basicamente, o comando de listagem faz isso. Ele nos mostra as pastas que tem, não só as pastas, mas as pastas e os arquivos que tem dentro do nosso diretório que a gente está. Então, aqui ó, a gente mostrou que a gente estava no diretório estudos, e aqui ele fala qual diretório que é também, né? Então tem diretório, C, users, estudos. E outra coisa legal que a gente pode ver é que tem um mode aqui, onde tem um monte de Dzinho, tá vendo? Tudo que tem D é basicamente um diretório, é uma pasta do nosso computador. E aí aqui tem data de última escrita, com as horas de quando foi a última vez que acessei. Aqui tem length. O que seria um length? Length seria o tamanho do arquivo, né? No caso de pastas, não tem nada, mas, por exemplo, esse daqui, que é um arquivo de configuração de um outro aplicativo meu, tem 80 linhas, é isso que ele está querendo dizer. Ou 80 caracteres, não vou saber dizer bem. 80 linhas não, acho que está mais para 80 caracteres. E aqui a gente pode ver também que é um arquivo, né? Então tem a letra A aqui mostrando que é um arquivo, não é um diretório. O D está apagado e que são arquivos. Então, assim a gente descobre o que é o LS e o que ele faz. Ele apenas lista o que a gente tem. Fechou? Vamos lá. E se eu quiser acessar agora outra pasta para que eu consiga listar o que tem dentro de outra pasta? O que a gente pode fazer é trocar de diretório. E como que eu faço para trocar de diretório no nosso Windows PowerShell? Para trocar de diretório, a gente vai usar o CD. E como que eu vou decorar isso, Lucas? Como que eu vou decorar isso, cinema? Como que eu vou fazer isso? Isso é muito difícil, né? É um comando muito complicado. Então, eu vou dar a dica para vocês. A primeira dica, que eu já falei, né? Anote no caderno CD troca de pasta. E, para quem já é familiarizado com inglês, vai lembrar do CD como Change Directory, né? Então, mude de diretório. Então, CD, a gente vai agora para minha pasta faculdade, né? Uma outra dica para vocês. Vocês perceberam que aqui eu já preenchi o nome inteiro, né? E até apareceu uns pontos e umas barras diferentes. E como que eu fiz isso? Eu digitei FAC e apertei Tab. No que eu apertei Tab, ele já autocompletou para mim. E como que o meu computador sabe que eu queria acessar a pasta faculdade? É muito simples. Não tem nenhuma outra pasta que começa com FAC, apenas a pasta faculdade. Então, se você começar a digitar o nome de uma pasta e apertar Tab, né? Se você digitar o suficiente para que o computador saiba que pasta quer acessar e apertar Tab, ele já vai autocompletar para você. Isso é muito útil. Por quê? Porque no terminal, muitas vezes a gente vai utilizar vários e vários comandos e dessa forma a gente consegue economizar dedo, né, de certa forma. Então vai facilitar a nossa vida. Então, se eu apertar Enter aqui agora, a gente pode ver que mudou um pouco a escritinha do nosso terminal, né? Então, antes falava que está no meu disco local C, na pasta usuários, na pasta estudos. E agora ele fala que ele está no disco local C, na pasta usuários, na pasta estudos, na pasta faculdade. Por quê? Porque eu acabei de mudar o diretório, né? Change Directory to faculdade. Fechou? Então, essa é a sintaxe. Vai ser CD, espaço, uma pasta. Dessa forma, a gente vai conseguir acessar outras pastas no nosso PowerShell. E, bom, vamos supor que eu quero voltar agora, né? Pô, não tem nada para fazer aqui na minha pasta faculdade, eu vou listar aqui. E, pô, tem só uma pasta aqui, né? Pelo que a gente pode ver, uma pasta do tipo D, com o nome Anything, não tem mais nada para fazer. Eu quero voltar, acessei a pasta errada,
Não sei mais o que fazer aqui. Como é que eu faço para voltar? Para voltar, a gente vai fazer o mesmo CD e ao invés de digitar o nome da nossa pasta antiga, né, que seria estudos, se a gente for ver, estudos aqui é a nossa pasta anterior à faculdade. Se apertar Enter aqui, ele vai ver que esse caminho não existe. Por que esse caminho não existe? Olha o que ele está tentando fazer. Vamos ler o erro? Então, Change Directory. Não é possível localizar o caminho C, Users, Estudos, Faculdade, Estudos. O que ele está tentando fazer aqui é basicamente achar uma pasta dentro de faculdade que chama Estudos. Só que como a gente viu, a única pasta que existe dentro de faculdade é a pasta Anything. E como Estudos não existe dentro de faculdade, ele não vai conseguir acessar. Então como é que a gente faz para voltar? Pô, cansei de faculdade, quero ir fazer outra coisa. Para voltar, vocês vão utilizar o CD ponto ponto. O que é o CD ponto ponto? E aliás, qual é a sintaxe de ponto e ponto ponto? Eu já vou criar um arquivo de texto aqui para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mostrando todos os comandos que a gente já fez. Então, se você se perder em algum comando ao longo do vídeo, vai aqui na descrição que está tudo listado lá. Fechou? Então, eu vou criar aqui um bloco de notas. Um bloco de notas para a gente anotar os nossos comandos. E quais comandos que a gente já aprendeu até agora? A gente já aprendeu o ls. Lista tudo que existe dentro de um diretório. Uma pasta, né? Vou colocar aqui entre parênteses porque vai que a pessoa não entende o que é um diretório. E a gente aprendeu também que CD, e eu aqui eu vou colocar entre aspas, pasta, muda para a pasta a qual eu estou referenciando. E a gente descobriu que o CD ponto ponto volta à pasta. Mas por que ele volta para a pasta, né? Vamos tentar entender o porquê que ele volta para a pasta. Qual a diferença desse comando aqui de cima, né, CD pasta, para o CD ponto ponto? Deixa eu aumentar, inclusive, a letra aqui para vocês, que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, então vou aumentar aqui a letra. Qual a diferença desse CD pasta para o CD ponto ponto, né? Qual a diferença deles? A diferença é que ao invés de eu colocar pasta, eu estou colocando ponto ponto. Mas o que significa o ponto ponto? Vocês concordam comigo que o CD a gente já conhece? Então vamos apagar o CD e vamos falar o que significa o ponto ponto, para a gente aprender mesmo, né, aqui na nossa oficina. O ponto ponto, ele está basicamente referenciando a pasta Py, né? Então, ponto ponto referencia a pasta Py. E o que é a pasta Py? Vamos voltar agora para a faculdade. E eu vou aproveitar e já falar um novo comando para vocês, que é o clear. O que o clear faz? Se vocês têm uma base mínima de inglês, vocês vão lembrar que clear significa limpa. Se eu utilizar clear aqui, ele limpa a tela pra gente e vai facilitar, inclusive, nosso aprendizado, né? Então, eu vou começar a limpar aqui a tela para ensinar vocês. Então, clear limpa a tela do PowerShell. Pronto. Ponto ponto referencia a pasta Py. Agora vamos voltar para o nosso ponto ponto. Se ponto ponto referencia a pasta Py, qual é a pasta Py de faculdade? Eu vou dar uns 3 segundos para vocês darem um chute, assim, um chute muito brabo. Eu acho que vocês dão conta, porque é um pouco lógico, né? A gente olhando esse diretório aqui, é um pouco lógico a gente pensar qual que é a pasta Py de faculdade. Então, vou dar uns segundinhos aqui. Então, 1, 2, 3. Se você respondeu que a pasta Py de faculdade é estudos, então você está absolutamente certo. E por que estudos é a pasta Py de faculdade? Porque vem antes de faculdade. Então, vamos fazer o exercício. Qual que é a pasta Py de estudos? A pasta Py de estudos
é usuário. Correto? Por que que a pasta pai de estudos é usuário? Porque usuário vem antes de estudos. E qual que é a pasta pai de usuário? A pasta pai de usuário é o disco local C, né? Então chegamos aqui no nosso disco, né? Que seria o começo de tudo. Então, por isso que quando a gente usa cd ponto ponto, ele volta uma pasta. Ele volta uma pasta porque ele está basicamente falando change directory para a pasta pai, né? Então, se eu der aqui cd ponto ponto, ele volta para a pasta pai de faculdade, que é estudos, né? Que é o meu perfil aqui no computador. Aí, beleza. Agora, já que eu ensinei o ponto ponto para vocês, eu vou aproveitar e falar de um outro comando, né? Então, eu vou dar cd faculdade de novo, só que eu não vou entrar. Eu vou só ensinar vocês a lerem isso daqui. Aqui eu dei tab, e no que eu dei tab, ele mostrou faculdade pra gente de um jeito diferente. Ele mostrou o ponto, barra, faculdade, barra. O que isso significa? Quando eu uso cd ponto barra, faculdade, barra, ele vai ir pra faculdade exatamente igual se eu usasse cd faculdade, né? Então, se eu der cd faculdade aqui, ele já foi pra faculdade. cd ponto ponto, volta. Então, se eu der cd faculdade e apertar tab, ele vai mostrar esse ponto. O que que esse ponto quer dizer? Aí eu vou colocar aqui, antes de ponto ponto, ponto referencia a pasta atual. Isso é muito importante da gente saber, por quê? Porque lá pra frente na oficina, quando a gente for fazer alguns comandos, a gente vai utilizar o ponto, né? E bom, qual que é a pasta atual? Se eu der cd ponto, o que que vocês acham que vai acontecer aqui? Se eu fizer exatamente isso. Vou dar uns 3 segundos aqui. 3, 2, 1. Se você respondeu que quando eu utilizar o cd ponto, eu vou estar permanecendo nessa pasta, você está absolutamente correto. Então, eu vou apertar Enter aqui e é exatamente isso que aconteceu, né? Então, não mudou nada. É como se eu não tivesse dado comando, né? Vamos limpar a tela. E, bom, o que nós já sabemos até aqui na nossa oficina? O que a gente sabe até aqui é listar, limpar a tela, ir para uma pasta, voltar uma pasta e por aí vai. E aí vamos mais para uma dica para a gente fazer essa navegação, né? Então, se eu der cd faculdade aqui, aí eu vou deixar aqui no comando e der tab ou não, por quê? Por que não? Porque ele não vai listar nada. No Linux, tá? Eu vou voltar aqui só pra vocês não... Eu vou falar o que eu tava tentando fazer só pra vocês não ficarem tão perdidos. No Linux, quando eu aperto tab aqui, ele não muda o meu diretório, né? Aqui, se eu apertei tab, ele acha que eu posso estar querendo ir pra favoritos, mas eu não quero ir. Se eu der tab no Linux, ele vai listar todos os diretórios dentro de faculdade. Então, no Linux, quando eu apertasse tab, seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. Ele mostrar pra mim quais são os diretórios dentro de faculdade, certo? E Lucas, você acabou de utilizar um comando depois do outro, numa linha só, isso é possível? Sim, gente, isso é muito possível, tá? Isso é muito possível, por quê? Porque lembra quando a gente está programando em C e aí a gente executa uma ação, né? Então, vamos supor, a gente usa um printf, a gente coloca um ponto e vírgula, a gente declara uma variável, a gente coloca um ponto e vírgula, a gente faz um scanf, a gente coloca um ponto e vírgula, a gente chama uma função, a gente coloca um ponto e vírgula. O que o ponto e vírgula significa no fim das contas? O ponto e vírgula, ele significa que a gente terminou uma ação e estamos prontos para executar outra. Então, se eu der cd faculdade ponto e vírgula ls, ele vai listar o que tem dentro de faculdade, tá? Então, eu vou até colocar aqui na nossa colinha, né? Ponto e vírgula.
indica o final de um comando. Ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula indica o final de um comando, ponto e vírgula. Exatamente como eu estou colocando tudo aqui. Então, clear é isso, acabou. Ponto e vírgula é isso, acabou. ls é isso, acabou. cd pasta é isso, acabou. Ponto é isso, acabou. Ponto é isso e acabou. Então, fazendo isso, a gente consegue listar o que tem dentro de faculdade. Mas existe outra forma de eu listar o que tem dentro de faculdade, né? Então, se eu der cd ponto, limpar a tela para não ficar muito confuso, e eu fizer ls faculdade, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Exatamente o que a gente fez aqui agora. Então, se eu der ls faculdade, ele vai mostrar todas as pastas que tem dentro de faculdade. No caso, eu só tenho a pasta anything, né? Que eu utilizo para fazer qualquer coisa. Então, show de bola. Agora, eu vou até fazer uma outra versão aqui do ls. ls pasta lista tudo que existe. Ah, não. Isso daqui já tá meio que... lista tudo que existe dentro do diretório pasta. Do diretório pasta. Show? Então, se você utilizar os comandos dessa forma, você consegue listar o que tem dentro. Beleza. Próximo comando. Vamos limpar a tela. E vamos aprender novas coisas. O que nós aprendemos até aqui? Me desculpem, porque eu estou muito gago hoje. Eu estou meio nervoso, não sei o porquê, mas hoje eu estou meio gago, então eu peço perdão. O que nós aprendemos até aqui? O clear, para limpar a tela. Ponto e vírgula indica o final de comando. ls, lista tudo que existe dentro do diretório. ls pasta, lista tudo que existe dentro do diretório pasta. cd pasta, muda para a pasta a qual eu estou referenciando. O ponto é uma referência à pasta que eu estou. Ponto é uma referência à pasta pai. Então, se eu utilizar o cd ponto, ele volta para a pasta pai. Show de bola, Lucas! Show de bola! Agora eu já tô fera no terminal aqui já, né? Então, pô, eu tô aqui criando novas formas de acessar minhas pastas, né? Tô criando um repertório legal aqui com PowerShell. O que mais você tem para me ensinar? Beleza. Eu vou criar uma pasta, né? Eu acho que essa é uma boa ideia. Já que a gente começou aprendendo como listar as coisas, mudar de uma pasta para outra e tudo mais, nada mais justo do que eu ensinar vocês como criar uma pasta, né? Então, se eu criar aqui makedir, né? Pasta vídeo, ele criou a pasta vídeo dentro do diretório estudos, né? Como que eu vou decorar esse comando, Lucas? Ele é muito autoexplicativo. Make directory, né? Se você tem uma base de inglês, ele basicamente está falando que faça um diretório, né? Crie uma pasta. Ah, Lucas, eu duvido que essa pasta tenha sido realmente criada. Tudo bem, eu posso provar, né? Eu tô com a pasta aberta aqui, a pasta de estudos, ó. Descolocar o C, usuários, estudos, tá aqui. Tudo que eu preciso fazer é atualizar, né? Para garantir que a pasta tá aqui mesmo. E tá aqui, pasta vídeo, exatamente a pasta que a gente criou. Certo? Então eu posso criar uma pasta vídeo, dar um cd, pasta vídeo, ls, e não tem nada na pasta vídeo. Por que não tem nada na pasta vídeo? Porque eu acabei de criar a pasta. Então não vai ter nada na pasta vídeo. Bom, o que mais eu posso ensinar a vocês? Esse comando é um comando que só existe no Linux. No Linux não, no Windows, tá? No caso, todos os comandos que eu ensinei vocês até agora, né? Até o makedir também, eles funcionam no Linux, tá? Além de funcionarem no PowerShell, eles também funcionam no Linux. Então, makedir cria um novo diretório. Para deixar mais didático, vamos colocar um pasta aqui. Makedir pasta, cria um novo diretório. Bacana. Mas o comando que eu vou utilizar agora, ele só funciona dentro do Windows, tá? Então, se eu quiser criar um arquivo de texto, uma das formas que eu posso fazer isso é utilizando o Notepad
arquivo.txt, né? E tá aqui. Não é possível localizar o arquivo.txt. Deseja criar um novo arquivo? Sim, eu desejo criar um novo arquivo. Então ele criou aqui, meio que através do terminal, né? E aqui eu posso, sei lá, olá, estudantes da oficina de PowerShell. E vamos salvar, né? Tem essa bolinha aqui, significa que ele não está salvo. Se eu apertar Ctrl S, ele salva, vira um xizinho. Significa que ele está salvo agora. E beleza! Se eu der um ls aqui no nosso terminal, ele vai mostrar pra gente que a gente tem um arquivo de texto, arquivo.txt, com tamanho 39. De 39 caracteres, provavelmente. Aqui em mode, né? Sinalizando que de fato é um arquivo. Aqui ele está mostrando que foi criado no dia 23 e a última a última alteração dele foi no dia 23/9 às 19h34, né? Um minuto atrás. Já passou um minuto já. Beleza, Lucas. Bacana demais esse comando. Então eu vou colocar aqui Notepad. Cria, abre o bloco de notas em um novo arquivo, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar funciona somente dentro do Windows. Esse é específico de Windows, por isso que eu estou colocando essa tagzinha aqui, fechou? Então, beleza, agora a gente aprendeu a criar um arquivo de texto. Eu vou fechar esse arquivo de texto, ele já está salvo. E vamos voltar um pouco para o nosso assunto de diretórios, né? O que eu posso fazer com diretórios? Se eu voltar, né? Na verdade, se eu criar um novo diretório, se eu criar um diretório, sei lá, Roberto. Criei aqui o nosso diretório Roberto. Fechou? E eu cansei de Roberto. Pô, não aguento mais Roberto. Roberto é um cara chato, né? Deixa eu limpar a tela aqui, dar um ls. Roberto é um cara insuportável, fica enchendo meu saco o dia inteiro, não aguento mais Roberto. O que eu faço para acabar com a vida do Roberto? Né? O que eu faço para apagar o Roberto dentro do terminal? Para a gente complementar o nosso comando makedir, a gente vai utilizar um comando para apagar passos agora. Então, para apagar Roberto, né? Cansei de Roberto, a gente vai usar o rmdir, né? Remove dir, remove diretório. Se eu fizer rmdir Roberto e dar um ls para ver o que tem dentro, Roberto desapareceu, Roberto saiu da minha vida agora está mais feliz. Então, vamos escrever isso aqui, rmdir, pasta, cria nada, apaga um diretório. Só funciona com diretórios, Lucas? Sim, só funciona com diretórios. E beleza. Agora, eu quero, você criou ali um arquivo de texto e tal. Eu queria uma utilidade maior para esse arquivo de texto. O que eu posso fazer com esse arquivo de texto? Bom, bem simples. Eu vou ensinar vocês. Uma das coisas que a gente pode fazer com esse arquivo de texto é imprimir o conteúdo dele dentro do terminal. Vocês acreditam nisso? Então, se eu utilizar cat, vocês lembram que eu apaguei o arquivo, que eu fechei o arquivo txt. Então, a gente não consegue ler o que tem dentro do arquivo txt sem eu abrir ele. Mas se eu utilizar cat, arquivo.txt e apertar enter, olha lá. Olá, estudantes da oficina de PowerShell. Então, o que é o cat? O cat, ele basicamente lê o que tem dentro de um arquivo de texto. Ah, Lucas, mas só serve TXT? Não, não serve só TXT. Então, se eu criar aqui, vamos criar, sei lá, um notepad, né, pra gente abrir nosso bloco de notas, um main.c, né? Aí vai falar que não foi possível localizar o arquivo, deseja criar um novo arquivo, sim. Aí, beleza, a gente vai criar aqui um programa.c padrão, né? Através do bloco de notas.
com int main. E aqui a gente vai falar printf, hello world, /n. Falta só isso aqui, ponto e vírgula, return 0. Não é isso aqui o nosso programa em C, então eu vou salvar, fechar. E agora eu quero fazer o catch de main.c. E tá aqui. O include, int main, printf hello world, return 0 e por aí vai. Então o catch ele serve para recuperar o texto de qualquer arquivo que receba texto. Não precisa ser um arquivo .txt, pode ser um arquivo .c, pode ser um arquivo .in, pode ser um arquivo .out. Para qualquer arquivo. Fechou? Faltou o arquivo aqui, né? Outra dica para vocês de terminal, né? Outra dica bacana para vocês de terminal. Aí vocês podem testar na casa de vocês, no terminal de vocês, né? Aqui eu vou apertar a setinha para cima do meu teclado. Se eu apertar a setinha para cima do meu teclado, olha o que acontece. Ele já preencheu um comando aqui para mim. E se você for reparar, é exatamente o comando que eu usei antes. Se eu apertar a setinha para cima de novo, notepad main.c. Se eu apertar a setinha para cima de novo, cat arquivo.txt. Se apertar de novo, o ls. E de novo, o clear. rmd Roberto. Make Roberto. Então, eu vou escrever aqui em cima. Seta para cima. Volta no histórico de comandos. Seta para baixo. Se a seta para cima volta no histórico de comandos, o que a seta para baixo faz? Ela avança no histórico, né? Então aqui eu tô voltando no histórico, né? Todos os comandos tá no meu computador, até comandos de antes, né? Antes de eu começar a gravar essa videoaula, tipo esse daqui. Então eu utilizei esse comando antes de gravar a videoaula, tava testando algumas coisas. Até o final da oficina vocês vão saber o que significa, mas não é importante agora. Se eu voltar para baixo, ele volta ao histórico de comandos até o momento atual, né? Que não tem comando nenhum. Então seta para baixo, avança no histórico de comandos. Fechou! Vamos recapitular aqui tudo que a gente já aprendeu até agora, só pra gente não ficar afobado, né, com o vídeo. Eu tô cuspindo comando na tela de vocês. Então, seta pra cima, volta no histórico de comandos. Seta pra baixo, avança no histórico de comandos. Clear, limpa a tela do PowerShell. Ponto e vírgula, indica o final de um comando. ls, lista tudo que existe dentro de um diretório pasta. ls, pasta, lista tudo que existe dentro do diretório pasta. Na verdade eu li esse, né? Sendo que, enfim, ls lista tudo que existe dentro do diretório atual. Deixa eu mudar aqui. Dentro do diretório atual. Vou apagar esse daqui. Esse aqui também. Eu acho que tá ficando mais confuso do que prático. Então, ls pasta, lista tudo que existe dentro do diretório pasta. cd pasta. Muda para a pasta a qual eu estou referenciando. Ponto, referencia a pasta atual. Ponto, referencia a pasta pai. Make dir pasta, cria um novo diretório. rmdir pasta, apaga um diretório. Notepad, abre o bloco de notas e um novo arquivo. Só funciona dentro do Windows. Cat arquivo. Lê o que tem dentro de um arquivo de texto. Fechou. Então vamos limpar a tela. E para os nossos próximos comandos, né? Outra coisa que a gente pode fazer é criar arquivos, né? Então, eu ensinei vocês a utilizarem o Notepad, mas uma forma bem legal da gente criar arquivos é utilizar o NI. E o que o NI me permite? Ele me permite criar qualquer tipo de arquivo de forma vazia. Então, se eu quiser criar aqui clayton.txt, ele criou o clayton.txt, não abriu o bloco de notas. Então, se eu der agora o notepad clayton.txt, ele já vai abrir aqui para mim. E uma coisa interessante é que
ele não apareceu aquela mensagem que não existe, né? Então, se eu usar o ni clayton.txt e o notepad, o nome do arquivo, ele já vai abrir aqui para editar. Então, blá, 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 blá. Ctrl S. Ctrl W, você fecha uma pasta, né? Então, eu vou até deixar aí como dica para vocês. Então, ó, fecha a pasta não. Ctrl W, fecha um arquivo. Eu vou colocar aqui em cima. Ctrl mais W, fecha um arquivo. Isso funciona inclusive no navegador. Se tiver uma aba aberta lá e usar o Ctrl W, ele fecha essa aba. Então, é muito legal. Beleza. O que a gente aprendeu aqui? Foi o ni arquivo.extensão. Cria um arquivo do tipo da extensão. Ali no caso, eu criei um arquivo de texto, né? ni clayton.txt. Então eu criei um arquivo Clayton do tipo texto. E um recado importante, o ni ele também só funciona comando de Windows, o ni aí para vocês. Por que eu não utilizo o comando de Linux para criar? Porque ele não funciona, né? Então, se eu criar aqui o roberto.txt, o touch ele não existe. O comando de Linux para criar arquivos é o touch. Vocês podem anotar aí no caderno de vocês para lá para frente, né? Quando vocês forem aprender a mexer com Linux. E beleza. Clear. Ah, Lucas, mas agora você criou muitos arquivos, né? Muitos arquivos. Eu queria saber como é que apaga. Porque pô, minha vida aqui tá foda, né? Tá difícil. Queria aprender a apagar esses arquivos também, né? Já que eu tô aprendendo a criar, minha vida vai ser uma bagunça. Então, para vocês apagarem, vai ser o rm sem o dir, né? Porque anteriormente a gente já viu que o rmdir pasta apaga um diretório. O rm, o que o rm faz? O rm ele apenas remove alguma coisa, né? No caso, se eu fizer rm Clayton e der um ls, vocês vão ver que o Clayton desapareceu. O Clayton não existe mais, tadinho do Clayton. Então, vou colocar um ponto e vírgula aqui. Ah não, ponto e vírgula aqui não precisa. Se eu anotar aqui rm arquivo remove, apaga um arquivo, né? Apaga um arquivo. Ah, Lucas, mas eu duvido que você tenha apagado esse arquivo de verdade. Tudo bem. Então, eu vou ensinar vocês a abrirem a pasta de vocês utilizando o PowerShell, que basta vocês utilizarem o Explorer. Que vocês vão abrir a pasta de vocês. Então, Explorer, pasta, abre uma pasta, né? Então, Explorer. Eu estou abrindo minha pasta atual e abri aqui, né? Pasta vídeo. Aqui a gente tinha os arquivos que a gente criou, né? O arquivo .txt, o main.c e o Clayton, né? Só que o Clayton foi de arrasta, acabamos com o Clayton, tadinho do Clayton. Então, Explorer abre uma pasta e, outra coisa importante, funciona somente dentro do Windows. Tá, Lucas, tá. E se eu quiser trocar o nome? Pô, cansei de arquivo.txt, eu quero que chame, sei lá, file.txt, tá ligado? Eu sou bilíngue, eu sou um cara diferente. Então, como é que eu faço para trocar o nome? Para eu trocar o nome, eu vou utilizar o mv arquivo.txt e o nome do meu próximo, o nome que eu quero que vire, né? No caso vai ser file. Se eu der um ls, aí eu apaguei, né, a extensão do arquivo, então eu vou dar um arquivo, um file aqui e mudar para file.txt, porque eu apaguei a extensão dele, né? Antes era arquivo.txt, quando eu dei o ls aqui não tem mais extensão, então só por garantia,
Se eu der um ls aqui, pronto, agora o file é file.txt. Então, eu não vou anotar ainda o que esse comando mv faz. Por quê? Porque, na verdade, o comando mv ele é utilizado para outra coisa. Então, se eu der um mv file.txt ponto e der um ls, uai, Lucas, você apagou um arquivo? Na verdade, não. O que eu fiz foi mover o arquivo, né? O MV ele vem de move, de mover. Então, se eu colocar aqui arquivo pasta diferente, move o arquivo. Agora, se eu fizer mv arquivo pasta atual com arquivo na pasta atual, troca o nome de arquivo. E esses comandos funcionam no Linux. Então, agora, o que eu fiz? Né? Eu movi. Para onde que eu movi o tal do nosso file.txt? Para onde foi esse cara? Se eu der um ls ponto, o que eu estou fazendo com ls ponto? Eu estou listando o que tem dentro da minha pasta py. Se eu listar o que tem dentro da minha pasta py, olha ele aqui, o file.txt. Muito bacana isso, né? Então, deixa eu limpar aqui a tela. Não que vai ajudar muito. Olha o file.txt aqui. Onde que o meu file.txt está? Na minha pasta estudos. Aqui, ó, diretório C user estudos. Né, na nossa linha de comando, está na pasta vídeo. Mas ele listou o que tem dentro de estudos. E dentro de estudos tem o nosso file.txt. Ah, Lucas, mas eu quero recuperar ele. Eu movi errado, foi sem querer. Tá bom, não tem problema. A gente faz mv barra file, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que lá em estudos tem um arquivo que chama file.txt. E vou mover para onde? Para cá, né? Esse ponto aqui, ele está referenciando a pasta atual. Qual que é a pasta atual? C, users, estudos, pasta vídeo. E se eu der agora, limpar a tela e der um ls, tá aqui o nosso file.txt de volta. Eu não apaguei ele. Beleza, beleza, beleza. Pô, e se eu quiser ter dois files.txt, eu posso? Pode. A gente vai fazer esse comando, né? File.txt, ponto. No caso aí não pode, né? Não pode porque provavelmente não tem aquela text box para falar, pô, você quer fazer o file aí porque tem dois files. Você sabe de qual negócio de texto eu tô falando, né? Então se eu fizer, sei lá, se eu criar aqui, ó, novo arquivo de texto que chama file, ele manda renomear, tá vendo? Como no terminal não tem isso, ele provavelmente não deixa a gente fazer isso. Mas eu posso muito bem fazer um cp file.txt, ponto. Der um ls, file ainda existe aqui. Se eu der um ls, ponto, para listar o que tem dentro de estudos, o file.txt também existe lá. Então, agora eu vou remover o file.txt que existe lá. File.txt. Agora se der um ls, ponto, ele não existe mais lá. Fechou? Então, cp arquivo pasta diferente, copia o arquivo para pasta diferente. Show de bola, bacana demais. Olha o tanto de comando que vocês já aprenderam. Juro. Tipo, seta pra cima, seta pra baixo, Ctrl W. Clear, ponto e vírgula, ls, cd, ponto, make it, md, notepad, cat, nirm, explorer, pasta, mv, cp. Nossa, Lucas, é muito difícil de decorar isso tudo.
Então anota no papel, precisa não ter que ficar voltando aqui, fechou? Beleza. Agora, eu acho que eu passei todos os comandos básicos de navegação assim para vocês, né? Aqui no nosso PowerShell. Então, eu vou estar passando coisas mais avançadas para vocês. Essa daqui é a pasta vídeo. Eu vou apagar todos os arquivos. Como que eu faço para apagar todos os arquivos? Tá aí uma coisa que eu não passei, que eu lembrei agora para vocês. Se eu fizer rm asterisco e der um ls, não tem nada. O ls não retornou nada porque não existe nenhum arquivo. O que é o asterisco? Aí eu vou colocar perto do ponto. Asterisco referencia a porra toda. Resumidamente é isso. Então, se eu der um rm asterisco, ele vai apagar tudo que existe dentro de uma pasta. E outra coisa interessante para vocês. Se eu criar aqui, limpar a tela. Se eu criar ni roberto.txt .txt. Deixa eu só fazer um teste. Só fazer um teste aqui. Deu um ls, ok. Não funciona. No Linux, se você for criar um arquivo e sair concatenando o nome, ele cria todos os arquivos para você. Mas o Windows, aparentemente ele não deixa. Então, o que a gente pode fazer é ir criando na mão, né? Então, ni roberto.txt, aí ponto e vírgula, ni clayton.txt, ni claudia.txt. Aí eu quero uns programas também, ni main.c, ni main.java, ni main.cpp e fechou. Criei todos esses arquivos, né? O Roberto, o Cleiton, a Cláudia e 3 arquivos de programa aqui pra gente. Poxa, mas tem esses TXT aqui na minha pasta de programa, Lucas. Você não quer apagar eles não pra gente organizar esse trem? Tá bom. Então se eu fizer rm asterisco ponto txt e der um ls, pronto, todos os arquivos .txt foram apagados. Se eu fizer rm asterisco ponto c ls, pronto, todos os arquivos .c foram apagados. Se eu der um rm asterisco ponto cpp, pronto, todos os arquivos .cpp foram apagados. Se eu der um rm asterisco ponto java, pronto, todos os arquivos .java foram apagados. Então, se eu colocar asterisco ponto extensão, referencia todos os arquivos desta extensão. E beleza. Aqui, eu acho que esse basicão aqui já é o suficiente para vocês fazerem muita coisa no PowerShell. Então, vamos fazer algumas coisas diferentes, né? A gente está aqui na oficina do PowerShell para a gente dar uma divertida, né? Então, vamos criar aqui um arquivo main.c, né? Agora a gente vai editar esse arquivo main.c utilizando Notepad main.c. Aí beleza, eu vou escrever aqui um programa padrão, né? stdio.h, e aqui para baixo, int main, abrir e fechar chaves, aí printf, hello world, contra barra n, colocar uma exclamação aqui, ponto e vírgula, return 0, e fechou. Isso daqui é um programa padrão, .c, não é? Então, vou salvar isso aqui, Ctrl D para fechar. E como é que eu executo isso daqui? Se vocês já me viram, né, já viram algum dos meus vídeos aqui, né, sem ser o da oficina de PowerShell, esse aqui agora. Se você viu algum vídeo de recursividade, se você viu o vídeo de repetição, se você viu o vídeo de qualquer coisa,
você já deve ter reparado que eu faço uns comandos, né, na hora de executar. E agora eu vou ensinar esses comandos para vocês. E vocês vão conseguir entender o que eu estou fazendo lá. Basicamente, o primeiro comando que a gente faz é para compilar. E qual que é o compilador de C? Isso não é uma obrigação de vocês saberem, então eu vou contar para vocês. O compilador de C, aqui no Windows e no Linux também, é o tal do GCC. Então, o GCC é o nosso compilador de C. E a gente vai chamar ele para a gente compilar os nossos programas em C. Ali a gente escreveu um programa em C, não foi? O main.c. Então, a gente vai fazer gcc main.c. Por quê? Porque eu criei um arquivo main.c menos O. E o que é o menos O? O menos O é nada mais, nada menos que output. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso executável, né? Ah, Lucas, qual vai ser o nome do executável? Tanto faz, pode ser Cleiton, pode ser Roberto. Eu, particularmente, coloco exec, né? Então, aqui, vocês podem ver que não teve erro nenhum, funcionou. Se eu der um ls, tá aqui o nosso main.c e o nosso exec.exe. E se vocês assistiram a algum dos meus vídeos, vocês viram que eu faço mais um comando, né, para executar o programa, que é o /exec. Ah, Lucas, vai ser sempre exec? Não, vai ser sempre exec sempre que o seu programa, o seu executável se chamar exec. Se o meu executável se chamasse Roberto, seria /Roberto. O que eu estou fazendo aqui, basicamente? Eu estou falando, eu quero que você execute aqui na pasta atual, né, esse ponto, o arquivo exec. Apertar Enter e beleza, ele executou aqui pra gente o Hello World, né? Show de bola. E bacana, né? Pô, isso é legal. Estamos aprendendo a fazer nosso programa no bloco de notas. Obviamente, eu não recomendo que vocês codem no bloco de notas. Eu mostrei aqui pra vocês que assim que vocês saírem da oficina, vocês serão capazes de codar até no bloco de notas. Eu provei isso aqui na prática para vocês. Acabei de codar no bloco de notas para vocês. Então, vamos escrever aqui os nossos comandos. gcc chama o compilador de C menos O output. Apenas output. Então, saída. Saída. Fechou? Tá faltando uma acentinha ali, né? Um acentinho brabo. Aí. Beleza. Então, GCC chama o compilador de C. Menos O output. Então, GCC arquivo.c menos O nome executável. O que isso faz? Compila o nosso programa em C. Bacana? Agora, / nome executável. Executa o nosso programa em C. Lembrem de anotar tudo isso que eu estou passando aqui para vocês. Fechou? E beleza. Agora eu vou limpar a tela para a gente brincar um pouco mais. E se aqui, vocês concordam comigo que o nosso programa ele já está compilado, né? Esse exec.exe ele não vai sair daqui em momento algum. Então, se eu fizer /exec de novo, ele vai mostrar a mesma mensagem de novo, né? Então, se eu fizer o /exec e fazer uma setinha para lá, né? Um maior que saída.out, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Assim, eu dou apenas um chute. Lendo o comando, o que vocês acham instintivamente que vai acontecer aqui? Se você falou que a saída do nosso programa vai ir para um novo arquivo, você está certo. Se eu apertar Enter aqui, inicialmente não aconteceu nada. Se eu der um ls, né, para listar os nossos arquivos, a gente vai ver que agora existe um arquivo saída.out. Vamos ver o que existe dentro do arquivo saída.out? Cat saída.out.
Tá aqui. No nosso programa Hello World. Ah, Lucas, eu não acredito. Então, beleza, a gente vai abrir o arquivo, então. Notepad. Saída.out. Tá aqui, ó. Ele gravou a saída do nosso programa dentro de um arquivo. Vamos fechar isso aqui. E beleza. Então, limpar a tela. Se eu usar maior que, redireciona a saída para um arquivo. Fechou? Então, dito isso, se eu fizer .exec, melhor. Vamos mudar um pouco o nosso programa, tá? Se eu der um ls, notepad, main.c, vamos fazer algumas alterações. A gente vai apagar o Hello World, a gente vai criar o int x, y, o int x e o int y. A gente vai escanear porcentagem D para endereço de x, endereço de y, printf, porcentagem D, x mais y. Isso daqui é um programa que soma dois números, né? Que escaneia um, escaneia outro e imprime a soma. Então, dá um Ctrl S, Ctrl W para fechar o arquivo. Deu um ls e beleza. Nosso programa.c foi alterado, né? Antes ele tinha 80 de tamanho, agora ele tem 114. Se eu der um .exec agora, o que vocês acham que vai aparecer para mim? Tendo em vista que a gente mudou o nosso arquivo.c. Se você falou que vai printar o Hello World, você está completamente certo. E por que ele printou o Hello World aqui? O motivo dele printar o Hello World é porque a gente não compilou de novo. Todas as vezes que a gente for executar o nosso programa de novo, a gente precisa compilar ele de novo. E bom, como eu posso fazer isso de forma rápida aqui, é só dar a setinha para cima, né? Até dar o gcc.main.c-exec para compilar de novo. E agora, .exec, ele já me permite escrever. Se eu digitar 3, 2, 5. Legal. Então tá aqui, nosso programa compilado de novo. Agora, se eu criar um pub.in, sei lá. Aí, a gente vai abrir esse arquivo, notepad, pub.in. A gente vai digitar 3, 2, salvar e fechar. Se eu fizer isso aqui, ó, .exec para pub.in, o que vocês acham que acontece? Obviamente pensando de forma lógica, gente. Exatamente, não acontece nada. Por que não acontece nada desse jeito? Esse comando que eu fiz aqui é um comando para redirecionar a entrada no Linux. Isso daqui funciona no Linux. E o que isso faz, basicamente? Basicamente, ele pegaria o 3 e o 2 que eu digitei dentro de pub.in aqui para vocês e jogaria no nosso programa. Então, eu não teria que digitar os números, ele só imprimiria os 5, certo? E como eu faço isso no Windows? Porque, pô, se isso daqui não funciona, né? No nosso Windows, a gente precisa saber o que funciona. Bom, é por isso que eu ensinei vocês a utilizar o cat. Para vocês conseguirem redirecionar a entrada no Windows, o que vocês vão fazer é cat pub.in. O que isso faz, Lucas? Isso imprime na tela. Então ele imprime o 3 e o 2 na tela. Vamos pegar aqui no histórico, porque tá faltando coisa, né? Usar pipeline.exec. Tá aqui. Agora ele imprimiu só o 5. E o que isso significa, né? Aliás, o cat, a gente já sabe o que significa. Tá aqui, né? Anotado. Se você não entendeu o cat ainda, volta o vídeo. O .exec a gente já entendeu. O que tá faltando a gente entender é o pipe, né? O pipe, no nosso terminal, ele funciona como um execute enquanto, tá? Então, vamos ler isso de uma outra forma? Vamos ler isso
desse jeito aqui. Pegue o conteúdo de pub.in enquanto eu executo o programa em C. E aí, quando ele estiver pegando, né, ele vai estar executando, aí vai pegar 3 e o 2 e vai redirecionar 5 pra gente, né? Tá aqui o nosso 5. Pô, Lucas, isso é muito legal, né? Mas eu não tô entendendo o porquê disso tudo, né? Não consigo compreender. Tudo bem, a gente vai chegar lá. Então, se eu der um cat arquivo, arquivo de texto, ponto barra, nome executável, redireciona a entrada para um arquivo. Show? Muito legal isso daqui, viu? Depois eu salvo isso. Muito bacana isso daqui. Então redirecionamos, a gente aprendeu como redireciona a entrada, a gente aprendeu também como redireciona a saída para um arquivo. E bom, se eu fizer agora a gente sabe redirecionar a entrada e a saída. Se eu fizer esse comando mais o tal do saída.out, né? Saída.out existe? Não, mas ele cria, né? A gente percebeu isso quando a gente foi redirecionar a nossa saída pela primeira vez, a gente percebeu que o saída.out ele vai criar um arquivo, né? Então, se eu fizer isso e der um ls, a gente vai ver aqui que existe o main.c, o exec, pub.in e o saída.out. Pô, bacana. Se eu der um cat saída.out, vai ter o 5 aqui, né? Que é a saída do nosso programa. Se eu criar aqui agora, ó, vim não. Ainda não chegamos nesse ponto. Se eu criar então um novo arquivo, né? pub.out e fizer um notepad pub.out, digitar 5 aqui, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl W, fechou. Der um ls, beleza. Aqui a gente tem um pub.out, um saída.out, um pub.in e um executável. O que eu posso fazer com isso? Você concorda comigo que o pub.in e o pub.out têm nomes parecidos, né? Eu fiz isso de propósito. Por quê? Para ensinar vocês a testarem os códigos de vocês na máquina de vocês. Então, BUM! A gente já chegou nessa parte. Se você chegou nessa parte do vídeo entendendo tudo que eu falei até agora, que eu tô cuspindo o comando na cara de vocês, cara, você já sabe testar praticamente. Tá quase, né? Falta um comando pra vocês aprenderem a testar. Vocês concordam comigo que o que tem dentro de pub.out é a mesma coisa que tem dentro de saída.out? É a mesma coisa, né? Se eu der um cat saída, tem 5. Se eu der um cat pub, pub.out, tem 5 também. Então, a saída.out é a mesma coisa do que pub.out. Esquece esse pub.in. Vou até limpar a tela e fazer de novo, só para garantir, ó. Pub.out e saída.out. Os dois têm 5. Então, de certa forma, isso significa que o nosso programa está funcionando, né? Tá show de bola demais. Então, beleza. Como que eu faço para diferenciar esses dois arquivos? Para eu diferenciar esses dois arquivos, a gente vai usar o comando diff. E aí, o que você, meu caro gafanhoto, pensa, né? Pô, diff vai diferenciar os arquivos pub.out e saída.out, certo? Então, diferencie esses dois arquivos. E bom, isso está certo, né? Tá meio certo. Então,
como que eu vou saber se isso daqui deu certo ou não? Se eu apertar Enter aqui e não voltar nada, e não aparecer nada na minha tela, isso significa que os arquivos são diferentes. Ó, que os arquivos são diferentes não. Isso significa que os arquivos são iguais. Se não voltar nada, os arquivos são iguais. Então, apertar Enter. Bom. Por que os arquivos aqui estão diferentes? Bom. E aí eu vou te dar uma péssima notícia. O Windows é uma bosta. Vocês têm alguma ideia do que ele está diferenciando aqui? Eu vou dar uma dica para vocês. Tá no nome. Sim, eles estão diferenciando o nome pub.out do nome saída.out. Então, esse comando no Windows, ele é muito burrinho. Ele é muito, boboquinha. Então, como que eu vou fazer para comparar os dois arquivos? Ele está comparando o nome, né? O saída e o pub. Ele não está comparando o que a gente quer. O que a gente quer que ele compare? O pub.out com saída.out, não é? Então, se eu fizer agora um diff e abrir dois parênteses, escrever aqui cat pub.out e cat saída.out, vamos ler isso daqui? Diferencie o conteúdo de pub.out e o conteúdo de saída.out. Então, apertar Enter. Agora ele não retornou nada. Agora os arquivos são iguais. Então, aqui eu estou provando para vocês que ele está diferenciando os nomes e aqui ele está diferenciando o conteúdo, tá? Então, lembrem disso na hora de executar o comando de vocês, tá? Então, praticamente o último comando aqui é diff arquivo não diff abre parênteses cat arquivo 1 cat arquivo 2 diferencia o conteúdo dos dois arquivos. Show! Beleza. Pô, bacana, Lucas. Muito legal isso que você tá fazendo. Mas em que momento que eu vou querer utilizar essa porcaria? Tá bom, vamos melhorar um pouco o nosso exemplo, então? Eu vou vir aqui e eu vou fazer algumas alterações nos nossos arquivos. Eu vou abrir o Notepad, pub.in. O que é o nosso pub.in? É o nosso arquivo de entrada. E a gente vai mudar a soma aqui. Então, a soma que a gente quer vai ser 6 mais 4. Isso daqui vai dar o quê? 10, né? Então, salvar e fechar nosso arquivo. Agora a gente vai modificar o pub.out. O que a gente quer dentro do pub.out? 10. Salvar e fechar. Aí, beleza. Você concorda comigo que o arquivo de cima é a entrada do nosso programa e o arquivo de baixo é a saída do nosso programa, esperadas, né? Então, quando entrar 6 e 4, ele tem que sair 10, porque o nosso programa é um programa de soma. Então, se eu vim aqui compilar o meu programa, vamos supor que eu criei um programa novo. Então, vim aqui e compilei o meu programa. Aí, beleza. Aí eu vou vir aqui e vou fazer um cat pub.in. Então, pegue a entrada esperada, coloque dentro do meu executável e dê um Enter. Ele já deu 10 ali, mas eu fiz merda, né? Finge que esse comando não aconteceu. Por quê? Porque ficou faltando redirecionamento de saída. Então, se eu pegar a entrada esperada, jogar no meu executável e mandar para saída.out, beleza, o nosso programa já gerou o nosso arquivo, né, do nosso programa. E depois eu vim aqui e diferenciar cat pub.out de cat saída.out e não retornar nada. Parabéns, você testou o seu primeiro programa na mão. O que a gente está fazendo aqui? Literalmente o que o verde faz. Literalmente o que o verde faz. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se o arquivo do verde estiver mal configurado, né? Porque às vezes a culpa não é de vocês. Se eu vim aqui na minha saída esperada
E beleza, tem um 10 aqui. Eu ficar apertando uns Enter aqui, cabuloso, né? Então assim, 6 mais 4 é 10? Sim. Mas você concorda que o meu programa ele não vai imprimir essas linhas em branco, né? Então, vou salvar e fechar. E agora a gente vai comparar de novo. Você vai ver que tem diferenças. Ele retornou algumas diferenças. E qual arquivo que está diferente aqui? O arquivo da esquerda. Você está vendo que ele está mostrando uma setinha para a esquerda? Qual que é o arquivo da esquerda? Diff catpub.out, que é o arquivo que está na esquerda. Então, o arquivo da esquerda tem não sei quantas linhas em branco. E o resto está tudo igual. Tanto que o 10 não apareceu aqui como algo diferente. O 10 ele existe e está igual. Então, só para a gente complementar aqui o nosso programa, aqui se eu der cat entrada esperada ponto barra nome executável, mandando para um arquivo de texto, ponto e vírgula, e depois disso eu fazer diff cat saída esperada, cat arquivo de texto, se isso não retornar nada, nosso programa está correto. E é isso, gente. Nossa oficina de PowerShell, pelo menos a primeira parte vai ficando por aqui. Por quê? Porque eu acho que o nosso conteúdo já está bem extenso. Eu até queria passar mais coisas para vocês. Pessoalmente, eu passei muito mais coisas. Quer dizer, muito também não. Algumas coisas a mais do que isso daqui. Mas eu vou gravar um outro vídeo para passar o resto. Fechou? Por enquanto vai ser só isso daqui. E é isso. Um beijo para vocês. E bons estudos. Boa sorte agora testando o arquivo de vocês localmente.